Fala galera do áudio, tô passando aqui para avisar vocês que nós estamos voltando com nossos vídeos explicativos, mais bem construídos, falando das nossas lives, tá? Das nossas mesas digitais também. A gente vai estar conversando com vários técnicos e eles estarão explicando sobre consoles nossas aqui de Cuiabá, algumas pouco vistas, outras mais recentes, né, que a gente consegue ver com mais facilidade no mercado, mas estaremos subindo esses vídeos no meu canal do YouTube, lá no Jairo Reis, falando de áudio no YouTube. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, nos acompanhe lá. A gente vai estar postando também no Facebook e no Instagram, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vá lá, confira no YouTube, Jairo Reis, falando de áudio. Vai estar subindo nossos vídeos também, os feitos com nossos amigos Vitor, esse mais recente do nosso amigo Vitor, e também de outros amigos que estarão nos mandando vídeo falando das consoles das suas empresas, né? E aí a gente vai estar subindo no canal. Então, se esses vídeos interessam a você, tá falando de algumas consoles, vá lá, confere com a gente no nosso canal do YouTube, Jairo Reis, falando de áudio. Tá bom? Espero por vocês. Olá pessoal, meu nome é Victor Silva, sou de Cuiabá, no Mato Grosso, e trabalho no áudio profissional há mais de 10 anos no setor de eventos. E já quero agradecer ao governo do estado de Mato Grosso, que através do edital Movimentar possibilitou a realização desse workshop de forma gratuita para todos vocês. E nesse workshop nós vamos falar sobre áudio para eventos online, né? Desde a pré-produção, a execução e a chegada desse áudio até o nosso espectador, para que chegue com a maior qualidade possível. Falaremos sobre a reunião técnica, a visita técnica ao local, a pré-produção do nosso evento, o cronograma de montagem, passagem de som, ensaio e a execução do nosso evento, seja ele em qual tipo for, show, uma palestra, enfim, qualquer evento que você queira transmitir com um áudio de qualidade até o nosso espectador. Tudo isso por conta das mudanças no formato dos eventos devido às restrições da pandemia. Os eventos passaram a ser de forma online, né, em lives, gravações, e com isso novos caminhos, novas possibilidades surgiram e a gente precisou se atualizar, se adaptar a essa nova realidade. E também tivemos diversos desafios com a tecnologia. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você todo o conhecimento que a gente adquiriu nesse momento. Reunião técnica. Esse é o nosso primeiro contato com o cliente. É onde tiraremos todas as nossas dúvidas, faremos as nossas perguntas. A gente precisa entender como será esse evento. Se o cliente tem alguma referência de áudio, o que ele busca com aquele evento. Vamos falar de show. Se a dupla tem alguma referência de algum artista, de algum trabalho que já tem realizado. Isso é muito importante, termos referências. Se não, né, buscar referências no segmento, seja sertanejo, seja rock and roll, enfim, a gente precisa ter um norte para a gente começar a pensar sobre áudio. Então, esse é o momento de tirarmos as nossas dúvidas, já tudo alinhado. Nessa reunião é muito importante que todos os fornecedores estejam, para que tudo fique alinhado, né? A equipe do áudio com a equipe do vídeo, com a equipe do backline, a equipe da iluminação, do cenário, painel de LED. É importante que todo mundo esteja nessa reunião para que tudo fique alinhado, para que o artista consiga, né? Ou o artista, ou o produtor musical, ou o palestrante, para que ele consiga explicar toda a intenção dele com esse nosso evento. Então, é muito importante que todos os fornecedores estejam nesse evento para que tudo fique realmente alinhado. É onde nós do áudio vamos pegar as informações com o produtor musical sobre os canais que a gente vai precisar usar para cada músico, as vias de monitor, a posição de cada músico no palco. É onde a gente vai fazer um rascunho, vamos dizer assim, para que depois a gente monte um 3D, um mapa de palco, um input list, um output list, para que tudo fique anotado, para que a gente tenha todas as planilhas. Com essas informações, a gente vai conseguir organizar um cronograma de execução desse evento. Após essa reunião com os produtores, com o artista, um palestrante, enfim, nós técnicos vamos fazer uma outra reunião. E nessa reunião a gente vai definir quais os equipamentos que a gente vai usar,
A gente vai dimensionar a carga elétrica. Com isso, a gente já consegue dar início ao projeto. Após isso, nós vamos fazer uma visita técnica ao local. E esse é o momento de conhecermos o local, seja ele um estúdio, uma fazenda, um barracão, enfim, conhecermos o local onde vamos fazer o nosso evento. Fazer todas as medidas, fazer todo o posicionamento, né, onde vai ficar o palco, onde vai ser backstage, onde vai ser house mix, se a gente vai conseguir ficar com esse equipamento aqui que vai preparar o áudio isolado da banda ou do palestrante, enfim, para que fique isolado da fonte sonora, porque isso vai nos atrapalhar na hora da mixagem. Se for em um estúdio, geralmente cada estúdio tem uma sala, né? Uma sala de mix, a sala onde vai ser o palco. Então facilita já um pouco a nossa vida, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ser numa fazenda, por exemplo, já teve o caso. A gente alugar um container para ficar dentro, enfim, as situações vão ser as mais adversas possíveis. E a gente tem que estar preparado. Então, nessa visita técnica, é hora de vermos tudo isso. Onde vai ficar gerador, house mix, o palco, backstage, camarim. E já programar os horários, né? Quem vai entrar para montar em qual hora, para que ninguém atrapalhe ninguém. Então, é na visita técnica que deixamos todos os detalhes físicos do nosso evento alinhado, para darmos início, então, à nossa pré-produção, de fato, ao nosso evento. Nesse momento, a gente começa a colocar no papel o nosso evento. Uma vez que nós temos a lista de canais que a banda tem, ou que o palestrante vai precisar, ou o pastor, o padre, enfim, nós temos agora as informações do que vai ser usado nesse evento. Vamos falar de uma banda, né? Bateria, percussão, os instrumentos de harmonia, as vozes. Nós temos todos esses canais. Então, a gente vai começar a listar isso, fazer um input list, que a gente chama. E as vias de monitor, as vias de fone, quem que vai usar fone, quem que vai usar monitor, enfim. A gente começa a listar tudo isso. E com essas listas, a gente já consegue montar, por exemplo, a sessão no console. A gente não precisa chegar no local do evento para a gente montar a nossa sessão no console. Escrever os canais já. Então, a gente já começa aqui, depois com essas listas, né, a montar a sessão no nosso console. Já ter uma ideia da microfonação que a gente vai usar, a gente precisa já ter uma noção pelo estilo musical, de qual microfone a gente vai precisar utilizar. As vias de monitor, por exemplo, já começar a mapear na mesa de monitor, ou se vai ser uma mesa, um console só. A gente já precisa já fazer essa lista, definir quem vai ser com fio, quem vai ser sem fio. E tudo isso a gente já faz antes de ir para o nosso evento. Definir o nosso mapa de palco, né? O produtor nos passou, mas a gente precisa passar a limpo para que a gente já comece a planejar o cabeamento de cada instrumento, cada músico no palco. A gente precisa já definir isso, ter tudo isso mapeado para facilitar a montagem, a execução lá na hora, para não ter erro, não ter perda de tempo. Na montagem da sessão aqui do nosso console, a nossa cena, a gente já planejar todo o fluxo do sinal, de onde esse sinal vem, para onde esse sinal vai, de que forma esse sinal vai. A gente precisa estar com tudo isso já planejado. A gente não precisa definir isso no local do evento. A gente consegue adiantar isso na pré-produção. E enquanto a gente está fazendo isso, o pessoal do cenário também, eles já estão fazendo um 3D do painel de LED, da iluminação. Enfim, a gente precisa ter essa pré-produção técnica antes de irmos para o evento de fato. E após isso, a gente precisa também conhecer o que vai acontecer no nosso evento. Participar, por exemplo, do ensaio da banda, o ensaio da palestra. A gente precisa ter um ensaio para ter essa noção do que vai acontecer. E se a gente conseguir, é fato que nem sempre dá essa logística, gravar esse ensaio com o setup que a gente vai utilizar no nosso evento. Por exemplo, para o ensaio, usar o console que a gente vai usar na transmissão, com a microfonação já. Para que isso? Para a gente já gravar esse ensaio. Definir as vias de monitor com os músicos. A gente não precisa também estar no local do evento para fazer isso. A gente não precisa estar no cenário, em cima do palco, para poder definir isso. A gente pode já fazer no ensaio. Então, a gente leva o console, leva o sistema de gravação. Vou falar um pouco mais para frente sobre como eu faço tudo isso. Mas, basicamente, é o console e a DAW se conversando, né? E eu já gravo esse ensaio, a gente já grava esse ensaio. Nem sempre é possível fazer isso,
mas sempre que tivermos essa possibilidade, ajuda demais, né? Caso não tenha essa possibilidade, eu faço isso na passagem de som, que vou falar também um pouco mais à frente. A gente passa uma música com a banda, com o artista, passa o monitor e enquanto isso eu já estou gravando aqui, para que depois que a banda termine a passagem de som, eu consiga dar o play nessa gravação de forma multitrack, né? Para que eu consiga ter uma definição melhor nos timbres, né? Sem o ruído externo da banda e consiga ter um melhor controle, né? Uma melhor audição desse nosso áudio. Então é muito importante a gente gravar tudo que a gente está fazendo. É muito, muito importante. Se for no ensaio, ótimo, melhor ainda. Se não, na passagem de som, eu sempre gravo, a gente sempre grava. Passa uma música, eles estão definindo a parte de monitor e eu estou estruturando os meus ganhos. E eu dou uma melhor atenção à gravação nesse momento, multitrack, para que depois eu mixe, eu dei atenção à mixagem em si. Então, esse momento da pré-produção é extremamente importante. Para mim, acho que é um dos setores mais importantes do nosso evento. Porque a gente já consegue antecipar muita coisa antes de irmos para o local do evento. Nesse momento, tudo já está planejado, tudo já está caminhando, vamos dizer assim. A gente não precisa chegar no local para começarmos a fazer as coisas, montar a nossa sessão, definir um mapa de palco. Não, vamos já chegar no local do evento com tudo isso organizado, tudo isso pronto. Chegamos então à montagem do nosso evento, né? A nossa vez do cronograma de montagem. O pessoal da estrutura já está trabalhando, iluminação, painel de LED, cenário, enfim, eles já estão com tudo já adiantado. Chegou a nossa vez de montar. Eu tô aqui na minha House Mix, é o setup que eu sempre uso nas lives. Eu vou mostrar como eu monto a minha sessão no console, de como esses computadores se comunicam com ela e da forma que eu envio esse áudio até a equipe do streaming. O console que a gente está usando é o Soundcraft VI 2000. É um console de 96 canais de entrada por 24/ms de saída. E esse console pode receber os canais locais, ele tem 48 canais no chassi. E a gente usa os stage box por conta da distância que a gente vai ficar do palco. A gente nunca sabe se a gente vai poder ficar perto ou mais longe. O mais isolado possível, a gente prefere do barulho lá do palco. Então, para isso, a gente utiliza os stage box, onde a gente vai plugar todos os canais da banda lá no palco, ainda lá atrás do palco, em cima lá. E esses stage box se comunicam com o console através do protocolo MAD, via cabo de rede, que é onde a gente recebe todos os canais aqui no console. Então, eu faço todo o endereçamento de entrada e de saída através dos stage box. Eu recebo esses áudios através de cabo de rede. Agora que eu estou recebendo a banda aqui, eu tenho a opção também do protocolo Dante nessa mesa. E é o protocolo que eu vou usar para comunicar todos esses computadores. E também vou falar um pouco mais à frente da forma que eu envio esse áudio para o computador que faz o streaming, que também é via Dante. Ou seja, a partir de agora eu não tenho mais cabo XLR no meu sistema. É tudo endereçado via software e tudo interligado via cabo de rede e um switch. Eu vou demonstrar um pouco também de como eu faço esse endereçamento, esse gerenciamento. E o primeiro momento dessa parte do Dante, eu uso o multitrack. Lembra que eu falei que eu gravo o ensaio ou gravo a passagem de som, todo mundo, para que eu tenha esses áudios para eu poder trabalhar mais tranquilo em cima deles depois? Então, é nessa parte que eu já começo a usar o Dante. Por exemplo, meu canal de entrada do Bumbo, primeiro canal, o direct out dele eu já defino para o canal 1 do Dante, entrando nesse computador. Como que eu faço isso? Bom, no software Dante Controller é onde a gente vai gerenciar todo esse fluxo de sinal. Então, eu tenho aqui em cima a barra de transmissão de sinal e aqui eu tenho a barra de recepção de sinal. Por exemplo, eu pego a transmissão da VI 2000, que é onde eu vou gravar o multitrack. Eu vou abrir a transmissão da VI 2000 com a recepção do computador que eu estou fazendo o multitrack, que é o Retina 15, aqui no meu caso. Como eu não estou gravando nada, agora não está endereçado. Mas, por exemplo, eu vou abrir aqui os primeiros 16 canais de transmissão da VI com os primeiros 16 canais de recepção do MacBook. E vou ticar 1 por 1. E assim por diante, 2x2, 3x3, 4x4 e assim a gente vai indo até todos os canais do input.
Então, com isso, a gente já consegue gravar todos esses áudios individuais lá no nosso programa. A gente já consegue ter a banda depois tocando virtualmente pra gente, sem ter que ter a banda lá, o baterista pisando no bumbo a vida toda lá pra gente poder passar. Então, isso já adianta muito o nosso serviço, nosso trabalho. Por que que é legal essa parte? Já é uma dica que eu dou também. Porque a gente pode trazer a banda para ouvir essa mixagem. Eu sempre faço isso, sempre que eu posso eu faço isso. Porque a banda vai ter essa noção do áudio que vai estar indo para o YouTube. Porque é muito diferente, né? Não tem PA, não tem público, é muito diferente a realidade que eles estavam acostumados até então. Então, com isso, eu trazendo os caras aqui para ouvir a mixagem que eu vou mandar para o pessoal do streaming, eles conseguem ter essa noção, eles conseguem, por exemplo, o guitarrista pode me dar alguma sugestão de timbre, ele conhece muito bem o instrumento dele, então ele pode me ajudar a timbrar. Então é muito legal essa parte do multitrack, ajuda muito a gente a desenvolver o trabalho todo, né? Trazer o músico, por exemplo, para ouvir é uma realidade que eles não tinham visto ainda, né? Até então. Então isso ajuda muito, é uma dica bem legal que eu dou. Sempre que puder, tem esses áudios, traga a banda para ouvir, para facilitar todo o processo depois. E todo computador que for fazer parte dessa rede Dante, ele precisa ter um software chamado Dante Virtual Sound Card, que você baixa no site da Audinate, audinate.com, que é a fabricante do Dante. E lá você vai fazer o download desse Dante Virtual Sound Card e você vai precisar de uma licença, de uma chave. Essa chave ela é paga, aí você compra uma licença permanente, aí você insere essa chave dentro do Virtual Sound Card e esse computador, então, está apto a trafegar áudio dentro da rede Dante. Para fazer o gerenciamento no Dante Controller, não é pago. Você baixa o Dante Controller em qualquer computador e você vai poder fazer o gerenciamento. Porém, para você trafegar áudio, você vai precisar desse Virtual Sound Card. Você compra uma chave, uma licença. E aí, então, você define os canais que você vai precisar dentro desse programa. No caso desse computador, eu pedi 16 canais somente e startei ele. Aí, então, ele já está apto a trafegar o áudio Dante, na rede Dante que a gente está utilizando. Bem, agora que a gente já tem os nossos áudios todos indo para a nossa DAW, no meu caso eu uso o Logic, mas pode ser qualquer uma DAW, o Dante Virtual Sound Card, ele vai transformar esse console em uma placa de áudio comum como você já usa, porém com os canais que você determinar. No caso do computador que recebe os áudios multitrack, eu pedi 64 canais. Então aqui na minha DAW, por exemplo, o canal 1, que é o meu bumbo in, eu tenho 2 canais no bumbo. O meu bumbo in, por exemplo, ele está entrando no canal 1, do Dante, no caso, e ele está saindo no canal 1 também, para que eu faça o sound check. Ou seja, ele está gravando o canal 1 e quando eu der play nesse áudio, ele vai executar no canal 1. Então, essa console, ela me dá a opção de 2 canais de entrada. O canal 1 eu deixo configurado para o canal do Stage Box, que vem do palco. E o canal 2, eu deixo configurado o 1 do Dante que eu peguei desse computador aqui. Lembra do Output 1 aqui? Eu estou recebendo ele aqui na entrada secundária do meu canal. E aonde que eu mudo essa entrada de primária para secundária? Nesse F. Ou seja, o F apagado, eu estou com o PET primário recebendo os áudios do Stage Box que estão lá no palco. E o F aceso, entrada secundária, agora eu estou recebendo o áudio virtual aqui da minha DAW. E isso segue durante todo o input, o 1 para o 1, o 2 para o 2, assim por diante. Agora eu tenho banda indo para esse computador aqui da DAW e retornando também aqui no console. Ok. E para que a gente tenha esses áudios de volta da DAW para o console, a gente vai aqui no Dante Controller, vamos abrir os canais do Retina para VI. Vamos abrir os primeiros 16 canais para demonstrar. Então, o 1 do Retina está indo para o 1 do console, 2 para o 2, 3 para o 3 e assim por diante. Então, através do Dante Controller, eu vou fazer todo esse fluxo do sinal. No caso da minha mixagem, os canais vão para grupos, os grupos vão para o master e o master vai para um matrix. Esse matrix eu envio para o computador onde a gente vai moldar a nossa mix.
eu mando a minha mixagem para um plugin, para que esse plugin molde a minha mix, a gente faça um acabamento, uma masterização, a gente prepare esse áudio para a plataforma que vai ser o nosso evento. No caso, para o nosso workshop, eu estou usando esse computador para fazer esse processo de master. O plugin que eu uso é o Ozone 9. E eu escolhi, eu me sinto bem trabalhando com ele. É claro que tem melhores, né? Cada um tem a sua lista de plugins. Eu prefiro usar ele porque é um plugin que eu me sinto bem trabalhando. E eu só uso ele, dentro dele tem as ferramentas que eu consigo trabalhar, que eu consigo moldar essa minha mix. Mas você pode usar qualquer tipo de plugin, enfim, o que você já está habituado a trabalhar. Nesse caso, eu estou rodando nesse computador, mas eu tenho o privilégio de, na minha equipe, o vídeo ser também da mesma empresa onde eu trabalho. E esse plugin, esse Ozone, a gente, no caso, usa o OBS para receber o áudio e o vídeo e fazer o streaming. E nesse caso, a gente usa o Ozone dentro do OBS. Ou seja, nessa rede Dante que a gente está usando, o computador que tem o OBS, que recebe o áudio e o vídeo, nele tem uma licença Dante, que eu falei agora há pouco. Ele recebe esse áudio via rede, eu mando no canal 1 e 2 desse computador. E esse computador, né, com o OBS, tudo, a gente trabalha com o Ozone dentro já do OBS. Nessa nossa equipe, a gente tem o vídeo também, é todo nosso. As lives que a gente fez, todas foram com a nossa equipe inteira. O áudio, a iluminação, o vídeo. E isso ajuda muito, né? Todo evento a gente ter o mesmo setup para trabalhar, ajuda demais. E o cara que fica nesse computador, nesse OBS, o cara saca de áudio, saca de vídeo. É uma outra dica, assim, quem puder ter. Eu tenho esse privilégio do cara que fica lá no encoder, ele sacar muito de áudio e saca muito de vídeo, que é o Álvaro, que trabalha comigo. E ele faz essa master. Então, ou seja, eu fico para cuidar da mix e ele fica para cuidar da master. Né? O áudio é feito em 2 pessoas. Isso também ajuda demais nos resultados. Ele fala para mim que alguma coisa passou, por exemplo, uma guitarra, quando ele inseriu alguma parte do Ozone ali, um exciter, por exemplo, a guitarra ficou alta, enfim. Essa parte do Ozone, ela fica dentro já do OBS. O cara finaliza lá o áudio e o vídeo. Então, esse meu grupo master, ele vai direto pro computador que fica o OBS, ou direto, no nosso caso hoje, nesse computador aqui. Então, a minha mixagem vai passar por um plugin para fazer uma finalização, uma masterização, antes de a gente enviar para o YouTube, para o Instagram, enfim, para onde for a live. E tudo isso eu gerencio pelo Dante, né? Eu pego o canal do meu grupo master e mando no canal 1 e 2 do computador que precisa receber essa minha mixagem. Após isso, eu pego a saída desse áudio da master, né, a monitoração, através do Dante Controller aqui que a gente endereça. Eu pego o canal, por exemplo, 1 e 2 out desse computador que está fazendo a master e envio diretamente para o computador do multitrack. Ou seja, eu gravo também, além dos canais de entrada, eu também gravo o LR da masterização. Eu tenho esse áudio também gravado junto aqui no meu projeto, na minha DAW. Então, o Dante possibilita tudo isso, essa ida, essa volta. Basta que a gente se organize dentro dele. Lembra que na pré-produção a gente está definindo tudo isso com calma? Então, a gente consegue definir tranquilamente quem para onde vai, para onde vem. Então, por isso tem que ser tudo preparado antes, porque na hora do show, na hora do evento, é muito complicado. Na hora da montagem lá, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, é muito legal a gente já fazer isso antes. Outra parte muito importante do nosso setup é a monitoração. É legal a gente mixar de monitor e tudo, mas a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir ficar isolado acusticamente da banda, do palco. Nem sempre dá para mixar de monitor. É claro, se estiver num estúdio, por exemplo, que tenha várias salas, como eu falei anteriormente, é legal mixar de monitor, beleza, eu prefiro. Porém, nem sempre é possível, a gente sabe disso. Então, é aí que a gente entra com fone de ouvido. No meu caso, eu tenho um HD6 da Sennheiser, mas enfim, a gente precisa ter o melhor fone que a gente conseguir ter. E saber ouvir música nesse fone, porque a gente vai precisar estar isolado da banda para a gente poder tirar um bom som, para a gente poder garantir uma boa mixagem. Se você puder ter o privilégio de mixar de monitor, lógico que é bem melhor, bem legal. Né? Tem unidades móveis, por exemplo, que é tudo isolado, é tudo tratado, enfim, é ótimo para fazer.
mas nem sempre dá, nem sempre a gente tem uma unidade móvel. Então a gente monta house mix onde a gente conseguir. Tem eventos que são em casas, tem eventos que são em fazenda, enfim, a gente tem que fazer o trabalho acontecer. Então a gente precisa ter um bom par de fones. Acho que é uma das partes principais também do nosso setup. Então basicamente o meu setup é esse. E por último, mas não menos importante, nesse computador eu rodo um medidor de loudness. O medidor que eu uso é esse Loudness Meter 2, ele é gratuito. E esse computador também está integrado à minha rede Dante. Eu recebo o áudio direto da master, seja ele, no nosso caso hoje, vindo desse computador, mas mesmo que for lá no computador que está com OBS, eu consigo retornar o áudio diretamente para esse computador e monitorar o meu LR da master, monitorar os loudness. A gente tem regras para trabalhar dentro de cada plataforma. Por exemplo, a que a gente mais usa é o YouTube. O YouTube recentemente veio para menos 14 LUFS. Eu não piro muito na questão dos LUFS, eu só procuro trabalhar dentro das regras que a plataforma pede. Então eu procuro não extrapolar. Durante a live, a plataforma não vai fazer nada com o nosso áudio, ela só vai transmitir do jeito que está. Então a gente pode extrapolar esses níveis. Porém, quando essa live se tornar um demand, ela vai aplicar os padrões dela por conta de pacote de dados, enfim, todo o algoritmo da plataforma. Ela vai aplicar as normas dela. Então, eu procuro ficar dentro dos 14 LUFs que a plataforma pede, que o YouTube pede, para a gente não sofrer alteração do nosso áudio depois. Se sofrer, que seja bem pouca, né? Que não estrague o nosso áudio e não comprometa o nosso resultado final. Não é todo setup que é possível a gente ter todo esse roteamento de vai, de volta, enfim. Mas a gente tem que utilizar o máximo que a nossa ferramenta oferece, né? Mas em sistemas mais simples, por exemplo, a gente tem o protocolo USB, a gente tem a forma de enviar áudio via USB, né? Talvez não dê para a gente fazer todo esse processo lá do computador do OBS, enfim, da Master, mas enfim, a gente tem essa possibilidade, né, de trabalhar, por exemplo, de masterizar a nossa live. Então, dá para usar em sistemas mais simples, talvez não toda a rede, mas pelo menos alguma parte. E agora algumas orientações. Por exemplo, no computador que vai o encoder lá, o OBS, por exemplo, ou o vMix, que seja, não sei. Nesse computador vai ter uma placa de áudio, né, na maioria dos casos. Coloca para tocar a sua mixagem aqui, se você gravou, enfim, ou se a banda estiver tocando mesmo, vai lá nessa máquina, coloca o seu fone de ouvido nessa placa de áudio e escuta, vê se o seu áudio está chegando da mesma forma com o que está saindo, com o que você está enviando. Porque é ali que meio que termina a nossa parte, né? Daí para frente a gente vai depender da internet. Então garanta essa chegada de áudio íntegra lá nesse computador que está fazendo esse streaming, né? A primeira orientação que eu dou, né, por experiência própria, é essa. A segunda orientação que eu dou, enquanto você estiver passando som, testando e tal, faça lives não listadas, né? Monitore esse seu áudio em um celular, em um computador, enfim. Tenta imaginar a realidade que o seu espectador vai estar recebendo o seu áudio. Então, faça lives o tempo todo, faça lives não listadas ou em algum outro canal só para isso, enfim. Faça esse teste de transmissão. E uma outra orientação que eu dou também é escutar sua mix em mono. Nem todo celular vai tocar sua mix em estéreo. Então, um cabo invertido no meio do caminho pode cancelar o seu som. Eu vi isso acontecer em algumas lives de grandes artistas. Então, uma dica que eu dou, arranja um celular que toque mono para você conferir se está chegando certo o seu áudio em mono, se a sua mix está soando bem em mono. Não adianta nada de ter um estéreo bem resolvido e um meio frouxo, vamos dizer assim. Então, ouça a sua mix em mono, né? Isso é um bom teste a ser feito também, a não ser desprezado no meio do nosso fluxo todo. Então, agora que a gente já tem tudo já no jeito, a banda tá no lugar para passar som, enfim, tá tudo caminhando, a gente vai começar a passagem de som, né? Outro privilégio que eu tenho é de ter o Regis comigo, lá no monitor. Ele quem coordena tudo lá, os músicos, ele que fala para mim o que canal que vai ser passado. Enfim, ele é o nosso maestro nesse momento. É ele quem vai ditar, quem vai tocar, que canal que eu vou receber aqui.
Então, se ele tiver com outro console lá na mão dele, ou se ele tiver com um iPad fazendo o monitor desse próprio console, como a gente já fez, né? Ele pilota os volumes lá dos fones da banda via iPad, via controle remoto. E vai falar comigo através do meu fone. Eu tenho um esquema de intercom que ele fala e sai aqui no meu fone. E a gente vai começar a passar o som, né? Então, vou colocar o fone pra gente já começar a fazer som. O bumbo. Aqui no bumbo a gente tem 2 canais, 2 microfones, um Beta 91 dentro e um Beta 52 mais ali fora. O 91 pegando mais os agudos e o 52 aqui pegando mais a parte grave do bumbo. Então, a parte aguda do bumbo, né? Eu tô com esse timbre. A parte grave eu cheguei nesse timbre, somando os dois, né? E eu mando esses 2 canais para um grupo, meu grupo do bumbo. E esse grupo do bumbo, ele tem um equalizador gráfico, que eu tirei algumas frequências também do médio grave, que eu não desejei usar. E insertado nesse grupo, eu tenho um Sonic Maximizer da BBE, onde eu tenho um realce de algumas frequências. Então, quando eu insiro, eu tenho esse timbre, né? É bem sutil, mas faz uma diferença depois, a gente vai ver mais pra frente. Me ajuda a chegar no som de bumbo que eu desejei para esse evento. Então, depois do bumbo, geralmente eu passo o over, né? Eu tenho já muito som de bateria dentro desses overs. Eu já timbro praticamente a bateria aqui. E vou compensando depois com os canais individuais, né? 57 na caixa normal. Chimbal C1000 a gente usou. Então a base da minha bateria tá essa. Aí eu tenho depois Rotom Tons 1 e 2, Tom 3, 4. E já vou disparar um áudio deles também. Aí depois desses canais da bateria, eles vão para um grupo. Depois desses canais individuais, eles vão para um grupo também da bateria, né? Além do bumbo, eu tenho esse grupo da bateria, que eu também dou uma equalizada nesse grupo. Por exemplo, aqui no grupo da bateria, eu dou uma equalizada, dou uma comprimida também. E já vou comprimindo e limitando gradativamente. Eu não deixo comprimindo e limitando só no último estágio da mixagem, né? Do master ou lá na masterização. Enfim, eu já vou comprimindo e mixando isso canal por canal para que não engargalhe, não enforque lá no final da cadeia. Então aqui eu tenho o som da bateria, dos tons, da caixa de efeito e todo o setup que ele precisa, que ele me pediu. Certo? Obrigado, senhor Alisson, um cafezinho. Aí eu vou pra percussão. Vamos ver o que ele tá tocando agora. Timbal. Eu sempre coloco um pouquinho de reverb nesses instrumentos, né? Um reverb mais curto. O surdo que ele usou de uma SPD-30 da Roland. Então já é virtual esse som que ele dispara através desse pad. Agora eu vou dar um play em alguma outra parte da gravação para que a gente entenda o som das congas, por exemplo. A percussão também vai para um grupo. Nesse grupo eu também equalizo e dou uma pequena comprimida, uma pequena limitada também nele. Muito obrigado, senhor Virgílio Batucada. Então, com a bateria e a percussão, vamos já inserindo as harmonias. Dar um play naquela parte que eu tava. Temos agora já com baixo. Obrigado, senhor Elton Martins. A guitarra do Breno, ela é estéreo, né? A pedaleira dele já sai estéreo direto da pedaleira, então... Obrigado, senhor Breno Magalhães. Teclados. É um LR de teclado que ele me manda. Teclados, obrigado, senhor Alan Ferreira. Sanfona. Obrigado, senhor Joel. Aí a banda também tem alguns canais de VS. No caso, agora estão usando um LR de harmonia, que eu também só dou uma chegada porque a banda é muito boa.
Então ela fica só de cama mesmo, ela não se destaca muito na mix. Então, basicamente a banda tá aí. A harmonia também vai para um grupo, onde eu também faço o processamento que eu acho que devo, o mesmo processo que eu fiz. Aí eu vou passar pouco pelo vocal, né, da dupla, Denner e o Douglas. A voz também eu mando para um grupo. Nesse grupo eu tirei um pouco dessa região de frequências aqui. E também eu coloquei um equalizador dinâmico, né? E fiz algumas alterações para que esse equalizador só atue a partir de alguns pontos. Ele não fica equalizado direto, né? Então é só quando a voz atingiu esse limiar que ele vai começar a equalizar. Eu tenho essas 4 bandas desse equalizador equalizador dinâmico. Assim também eu fiz na caixa da bateria. Voltando lá na caixa, eu também equalizo a caixa através de um equalizador dinâmico. Além do equalizador que eu faço a correção, eu dou alguma parte mais artística, vamos dizer assim, no equalizador dinâmico. Eu faço todos os parâmetros para que essa equalização só atue a partir da pegada do batera mesmo. Então, voltando lá na voz. Então, basicamente a mixagem é essa, né? Os canais vão para grupos e esses grupos vão para o nosso master. E o master, nosso mix bus, vai para nossa DAW, que eu abro, no caso da DAW hoje, né? Mas ele vai para o nosso Ozone. Aí vou falar bem rápido sobre o nosso Ozone, o que eu faço nele. Até parei aqui a gravação. Então eu abro esse Ozone. Aí dentro do Ozone, deixa eu desativar aqui as coisas que eu já tenho aqui. Vou dar o play de novo. Então eu tenho um Maximizer que o nosso Ozone chama, né? Que vai dar uma nivelada na nossa dinâmica. Liguei. Então aqui eu já começo a controlar essa dinâmica. Por que é muito importante entregar um som muito bem equilibrado para casa das pessoas? Porque em casa todo mundo é muito fácil se distrair. Então a gente precisa garantir uma mix equilibrada. A gente precisa garantir uma mix boa. Porque, por exemplo, a banda tá tocando, beleza, a gente tem um nível legal de som, né? Beleza, bacana, todo mundo tá ouvindo. Quando para a banda e o artista vai falar, o sinal abaixa muito. A gente precisa pilotar, a gente precisa empurrar, que seja quantos dBs, para que a voz chegue no mesmo nível que estava a banda. Porque senão o nosso espectador vai perder a atenção muito fácil, ele vai dispersar. Eu mesmo já assisti lives de grandes artistas que na banda eu abaixava e na voz eu aumentava. Eu tinha que ficar pilotando o volume da minha TV. Então a gente não pode mandar um áudio dessa forma para o nosso espectador. A gente tem que equilibrar esse áudio o tempo todo. Então, onde eu diminuo um pouco a minha faixa dinâmica já é aqui no Maximizer, né? Eu já procuro entregar um áudio mais nivelado possível, né? Eu não procuro não ter muita dinâmica, porque a gente sabe que isso vai tocar em celulares, em televisões, enfim, né? Não é todo mundo que vai ter um sistema legal para ouvir esse áudio. Então, já começo aqui no Maximizer e depois eu dou uma equalizada aqui no equalizador que esse software tem, esse plugin tem, certo? E um limiter para que eu não ultrapasse os níveis lá da nossa plataforma. Então eu entrego o áudio mais nivelado possível, certo? Aqui eu já estou fazendo isso. E sempre lendo aqui o nosso loudness. Então aqui no computador, olha lá, ó,
Momentâneo, eu tô tendo ali, ó, 15. Sem a voz, vamos colocar o vocal, né? Em sonho você pede, me procura, me deseja todo. Então eu tô nessa média aí de 12, 13, enfim, eu gosto de ficar nessa margem de menos 14. Aqui no short a gente consegue ver. Então, olha lá, menos 13, menos 14, eu gosto de ficar nessa faixa essa faixa dinâmica. Dentro do que a plataforma nos pede. Então basicamente é isso. Mesmo saber o que em sonho você pede, me procura, me deseja todo pra você. Bom, então agora que o som tá passado, tá tudo pronto, eu já trouxe os músicos para ouvir esses áudios aqui, né? Eles já entenderam como é que o áudio deles vai lá pra transmissão, tá todo mundo contente com a mix, então a gente tem que agora, eu acho que é a melhor parte, né? Que é ir pro show. Então, o que é legal você participar do ensaio, lembra que eu falei do ensaio? Para você entender que a hora que conhecer as músicas do artista. Por exemplo, essa música que eu vou tocar agora, do Daniel Douglas, ela tem uma parte que tem uma voz de rádio, tem alguns delays, que é do arranjo. Então, se a gente não tá por dentro da parte musical da coisa, a gente perde essas informações. Que vai também te dar um diferencial, né? Que é você procurar executar as músicas conforme elas são gravadas. Enfim, né? Se for um desejo da banda também, tem banda que não pode não querer. Mas nesse caso a banda quis e tal, então eu vou dar o play nessa música para que vocês entendam como é que eu aplico tudo isso que eu falei, tudo que eu quis compartilhar com vocês. Vou tocar uma parte dessa música. Sai do chão aí! Oi, tudo bem? Que bom te encontrar aqui. Talvez você não saiba que eu fico imaginando os momentos e lugares pra onde você vai, só pra poder te ver, mesmo sabendo que em sonho você pede, me procura, me deseja todo pra você. Como eu queria que fosse real, em sonho nunca tivesse final, eu pudesse te dar, vem! Uma amostra grátis de um beijo que arde, faz enlouquecer, só eu e você. Uma amostra grátis da felicidade, o sonho acontece. Virgílio, eu quero ver o swing agora, hein, pai? Swinga, swinga! Talvez você não saiba, eu fico imaginando os momentos e lugares pra onde você vai, só pra poder te ver, mesmo saber o que em sonho você pede, me procura, me deseja todo pra você. Como eu queria que fosse real, o sonho nunca tivesse final e eu pudesse te dar. E uma amostra grátis, que arde, me faz enlouquecer, só eu e você. Uma amostra grátis da felicidade, o sonho acontecer e a vida inteira pra viver. Uma amostra grátis de um beijo que arde, faz enlouquecer, só eu e você. Uma amostra da felicidade, sonho acontecer e a vida inteira pra viver. Oh, 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 oh. Certo? Então, Daniel Douglas foi isso, a mixagem, né, a masterização ali que a gente fez. Uma outra orientação que eu dou também é que na hora das falas, além do volume, a gente tem que aumentar para manter aquele nível que eu falei para vocês. É legal também ficar esperto com os reverbs, né, os efeitos. De repente não cortar, mas pelo menos diminuir bem, porque é muito ruim ouvir alguém falando, conversando com cheio de reverb, com um canal cheio de reverb, né? Então a gente
ficar bem esperto com esses reverbs, ter um grupo sempre na mão para a gente pilotar isso, né? Na hora das falas, a gente saber lidar com esse reverb. Na maioria das vezes, cortar mesmo, mas tem gente que gosta de um pouquinho, né? Enfim, é sempre bom a gente ficar ligado nessa parte também. Tocar um pedaço de uma outra música que tem bastante percussão, que é bastante cheia, para essa parte dessa mixagem sertaneja aqui, que eu vou demonstrar aqui. Vai. Todo mundo com a mão pra cima e vai cantar assim com a gente. 1, 2, 3, vem! Eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar a mulherada lá pro meu AB, que é pra gente beber e depois parará, 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 e depois parará, parará, parará. Sai do chão, tira o pé do chão. Isso é dele, Douglas ao vivo. Eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar a mulherada lá pro meu AP, que é pra gente beber e depois parará, 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 e depois parará, parará, parará. Hoje tem farra, vou fazer um movimento lá no meu apartamento. Entrou, gostou, gambou, quer mais? Já preparei um abraço, Henrique, um abraço, Camila. Galera da Easy Prêmios, vai ser bom aí. O prédio vai balançar quando a galera e a cachaça subir, fazer zum zum. Preocupar com os níveis, né, dos nossos loofs, estar sempre dentro do que a gente pretende trabalhar, né? Lá em cima, 1, 2, 3, eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar a mulherada lá pro meu AP. Então, dessa parte sertaneja é essa que eu tenho pra passar. Vou mostrar uma outra mixagem que eu fiz pra banda Fat Family, uma outra live que a gente fez também. E vai mudar totalmente o estilo, né? O timbre, enfim. Foi o som que a gente encontrou no dia também pra fazer. Tá, então vou dar o play na live do Fat e vou deixar mais a banda, vou colocar as vozes em poucos momentos. E espero que todo mundo goste. E agora, para encerrar,
Na mesma live do Fat Family teve uma banda chamada Sound Mato, que é aqui da região, também de Cuiabá. E eu gravei também eles e vou soltar uma música deles, vou dar o play na música deles. Que tem trio de metais, tem algumas coisas lá, espero que todos gostem também. Olha só, quando ela dança, tudo acontece. Então a gente convida vocês pra dançar com a gente. Para tudo, lá vem ela, deixa ela passar. E curte o groove do compasso desses passos e de traços. Fui a vanidade a mil. Batom, cabelo solto, segue em anexo. Se ela joga charme, o queixo cai perplexo. E lá vem ela toda. Everybody nesse quando ela dança, show se encerra, a banda ela vira guerra, mulher, a calmaria. Quando ela dança, o que é noite vira dia. Pioraria sem ela, pura verdade. Chacoalharia minha sensibilidade. Não daria um mero play no meu dia de humor. Bota fé ou não? Com ela perto a gente ri e nem percebe. Quando ela passa o meu olhar agradece. Fica no ar um bom perfume da audição de mato, som do sol. Quando ela dança, meu show se encerra, a banda erra, vira guerra, a calmaria. Quando ela dança, o que é noite vira dia. André Alfonso. Pioraria sem ela, pura verdade. Chacoalharia minha sensibilidade. Não daria um mero play no meu dia de humor. Bota fé ou não? Com ela perto a gente ri e nem percebe. Quando ela passa o meu olhar agradece. Fica no ar um bom perfume, um tal de som de mato, salve o som, vambora! Quando ela dança, meu show se encerra, a banda ela vira guerra, calmaria. Quando ela dança, quando ela dança, o que é noite vira dia. Vira guerra, calmaria. Quando ela dança, o que é noite vira dia. Ela dança, minha metaleira, vai! Se encerra, a banda erra, vira guerra, onde era calmaria. Bom, pessoal, então é isso. O que eu tinha para compartilhar com vocês. Existem várias formas de fazer áudio para transmissão. É a minha forma de fazer, a forma que funciona para mim, é como eu tenho resultado. Para quem está começando com essa parte de áudio para eventos online, eu espero ter dado um norte para você, né, de várias possibilidades do que você pode fazer, pode aplicar. Para quem já trabalha com isso, se eu puder ter somado aí 1% no seu conhecimento, para mim já está de bom tamanho. Já fico feliz com isso. E mais uma vez agradecer à Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, através do edital Movimentar, que possibilitou a realização desse workshop. Agradecer à Companhia Sinfônica, né, que me dá todo o suporte, todo o equipamento, o espaço, né, a equipe que eu trabalho, o resultado que a gente tem não é de uma pessoa só, é uma equipe inteira que é extremamente comprometida no que faz. É um trabalho feito todo em conjunto. Agradecer a você que está aqui, que veio buscar conhecimento, né, isso já é um grande passo para você ter bons resultados. Espero ter correspondido à expectativa de vocês.
Deixo aqui os meus contatos, meu Instagram, @VictorSilvaAudio, pode me mandar mensagem, enfim. Se você tem alguma dúvida, algum insight, alguma coisa que eu deixei passar, deixa nos comentários, a gente vai se falando por lá. Enfim, muito obrigado por ter ficado até agora aqui comigo. Um abraço e bons sons a todos.